para as notícias do Leão da Ilha. O Sport vai enfrentar o Souza no sertão da Paraíba e encerrou os trabalhos pela manhã, antes da viagem. E uma viagem feita aí em 2 paradas, né, Moisés Oliveira? Me explica aí como é que é essa logística para chegar até a cidade de Souza. Um abraço, boa noite, Moisés. Um abraço, Vitor. Boa noite para você, boa noite para o Maílson, um abraço ao grande Miguel, Vinícius. Exatamente. Olha, o Sport fez um treino agora pela manhã no CT e em seguida pegou o avião, foi até Juazeiro, no Ceará, e de lá foi de ônibus, né, até Souza. Ou seja, a gente, se fosse de ônibus daqui do Recife até Souza, a viagem teria ali aproximadamente mais de 7 horas. E de avião, querendo ou não, é mais curto, né? Então foi até Juazeiro, no Ceará, de lá foi de ônibus até Souza. Essa foi a logística para diminuir aí essa questão do desgaste, né? A gente sabe que tem, principalmente para você andar de ônibus. Então, pensando nisso, o Sport fez essa logística. Fez o trabalho agora pela manhã, encerrou esses trabalhos, e o Sport que vai tentar, o Vitor, vencer, né, a segunda no Nordestão, né? O Sport venceu, começou, estreou bem, né? Vencendo o Ferroviário, fora de casa, por 2-1. Depois, recebeu o Fortaleza, perdeu por 2-0, e agora tem a oportunidade de duelar contra o Souza, o dinossauro da Paraíba, e quem sabe vencer. O Sport nunca perdeu para o Souza, tá? São 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. A questão é, o Souza é uma equipe que em casa não perde desde o ano passado. A última derrota foi para o Atlético Cearense, no dia 2 de junho do ano passado, quando perdeu pelo placar de 3-2. Então de lá para cá tem vencido seus jogos jogando no Marizão. Então o Sport tem esse desafio pela frente. O Souza está na 3ª posição com 3 pontos, enquanto o Sport está na 4ª posição também com 3 pontos. Ou seja, é esse encontro que o Sport tem amanhã, contra o Dinossauro ou Dino, como é conhecido o Souza da Paraíba. Vitor. Já chegou lá em Souza? Tem que ir primeiro de avião, né? Até Isso. Juazeiro, depois chega lá numa viagem de 2 horas. Isso foi uma logística que o Sport entendeu que, olha, eu fazendo essa logística vai ser menos danoso, né, para o desgaste físico dos atletas. Então o Sport entendeu que indo até o Ceará, né, indo até Juazeiro, de lá ficaria mais próximo, apenas 2 horas de viagem até chegar a Souza. Vitor. Bom, Maílson, acho que o Sport pensou aí para reduzir o desgaste dos jogadores, né? Você reduzir uma viagem de 7 horas de ônibus para uma de avião, num curto espaço de tempo, né? Talvez 1 hora no máximo, e depois 2 horas de ônibus, isso tem um efeito significativo. Acho que o Sport fez aí uma opção ao alcance dos recursos que tem para minimizar o desgaste dos jogadores, né? Sem dúvidas, né? Você tem uma competição que é uma competição muito difícil. O Sport tem um calendário, né, Vitor, muito apertado, um calendário com muitas competições. A gente falava agora há pouco, enquanto a gente falava de um Santa Cruz que não sai da região metropolitana, praticamente, mas um Santa Cruz que tem um jogo por semana. A gente vai para o Sport que tem Campeonato Pernambucano, tem a Copa do Nordeste aí também, vem a Copa do Brasil, então você tem que, claro, tentar minimizar aquele desgaste dentro do seu poderio e da sua condição para fazer isso, mas sem dúvida o Sport olha para a competição da maneira que ela tem que ser observada, mas sabe que tem uma sequência muito pesada pela frente, né? Porque tem esse duelo, tem clássico no final de semana, o Sport já tem que começar a pensar também na Copa do Brasil, como é que vai encarar essa competição. Não tem vantagem nenhuma mais para a equipe que disputa a primeira fase da Copa do Brasil e joga fora de casa. Então, tudo isso são fatores de uma temporada e de um planejamento que não pode ser feito necessariamente pensando num jogo ou em 2 jogos. E detalhe, né? O Sport está contratando jogadores, o Sport está ambientando alguns jogadores que foram contratados. O Sport ainda basicamente está concluindo a montagem do time da temporada.
E é claro que isso gera, de certo ponto, algum prejuízo na questão física, técnica, de entrosamento, porque você não consegue no estalar de dedos resolver todos os problemas. O Pepa vai ganhar o reforço de um volante. Que jogador é esse, hein, Moisés? É o Zé Lucas, né? Ele cumpriu suspensão no jogo contra o Maguari, né? Na goleada, tomou o terceiro cartão amarelo, e ele volta nesse jogo, né? Contra a equipe do Souza. Um detalhe importante é que o Zé Lucas, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Ele vai passar um período de treinos com a seleção brasileira, né? Ele já tinha... é a primeira vez que ele é convocado, né? Para a Seleção Brasileira Sub-17. Então ele está à disposição desse jogo. Em compensação, o técnico Pepa não terá o Rafael Thierry, ainda não estreou, né? A gente sempre fala no Rafael Thierry, atleta que está com a questão da lombar, ainda não está 100% curado, né? Podemos falar assim, recuperado. Não terá também o Igor Cariús. Por quê? O atleta, ele teve aquela lesão, Vitor. Eu conversei com o Igor Cariús no intervalo do jogo contra o Maguari, e ele falava para mim que estava com o lado esquerdo todo dormente, da pancada que ele tomou, né, ali na lombar. O Sport não soltou nenhum comunicado, mas a tendência é que ele não tenha sido relacionado. O Sport não divulga a relação dos atletas, mas é pouco provável que ele vai estar à disposição para o jogo de amanhã, que ele está com o grupo, né? Porque o Sport já está em viagem. Então o Sport não vai ter aí a questão do Igor Cariús. E tem também o Kaique França. Ele desfalcou o Sport no jogo contra o Maguari, ali com desconforto no joelho direito, e também não vai para a partida. A tendência é que o Thiago Couto, né, seja o titular desse jogo de amanhã contra a equipe do Souza. E o Sport deve fazer algumas mudanças para o jogo de amanhã, né? Thiago Couto no gol, o Matheus Alexandre continuando ali na lateral direita, a dupla de zaga com o Antônio Carlos e o Chico, e a lateral esquerda com o Dalbert. O meio-campo com o Zé Lucas, o Fabrício Domingues deve ser o reserva, então o Titi Ortiz deve entrar nesse setor do meio de campo, e o meio-campo ali sendo armado todas as jogadas com o Lucas Lima. E no ataque, ali o Lobato, que entrou muito bem, o Carlos Alberto e o Paciência. Eu não descartaria a questão da entrada também até do Paciência nesse setor de meio de campo. Por quê? O Pepa, ele falou na coletiva de imprensa que, olha, a gente está utilizando os atletas ali como titular, a gente não tem uma onzena titular, a gente tem, todo mundo aqui é titular. O Pablo, né, ainda não foi relacionado como titular, o Chino Atencio ainda não foi, que é o Rodrigo Atencio, e aí está, claro, dando minutagem aos atletas. Então também eu não descartaria essa questão de ter, quem sabe, ali o Atencio como esse meio armador no jogo contra o time do Souza amanhã no Marizão. O Marizão que é ruim, né? Tem um gramado muito ruim, e isso tem sido um fator importante para os donos da casa, né? É claro que o time também contribui, mas o gramado do Marizão deixa muito a desejar, Vitor. Olha aí, Maílson, jogar no Marizão nas condições que oferece esse gramado duro, complicado, como explica aí o Moisés Oliveira, tomar em consideração que tem um clássico no sábado na ilha, e o Sport perdeu o clássico para o Santa Cruz, então imagino que vai buscar a vitória no clássico contra o Náutico. E para além disso, pensar aí sobre essas ausências, né? O Cariús e o Kaique França. Como é que você enxerga a potencialidade desse time, ainda que com esses desfalques, para enfrentar o Souza e buscar um bom resultado fora de casa, Maílson? E vindo de uma derrota para o Fortaleza na Copa do Nordeste, né? Um 2-0 jogando em casa, o Sport precisa dar uma resposta jogando fora de casa agora contra o Souza, em todas essas condições aí que você já trouxe em relação ao gramado, e toda a atmosfera que cerca a semana de um clássico também, que é uma semana diferente. Então
o Sport vai precisar também não abandonar a Copa do Nordeste. Não dá para você observar a Copa do Nordeste com outros olhos, porque a gente vai chegar essa partida será pela terceira rodada, mas você tem que pensar que a competição em si, ela é uma competição que pode parecer às vezes ser muito longa, mas é uma competição de 7 rodadas. Então você vai estar se aproximando já, depois dessa rodada, dos 50% da primeira fase da competição. E o Sport hoje é o 4º colocado, né? Então precisa observar com toda a atenção essa Copa do Nordeste, precisa trazer o resultado positivo, sobretudo por ter perdido em casa. E aí a diferença do Sport para o Náutico nesse aspecto é que o Sport joga fora de casa, num gramado nessas condições, enquanto o Náutico joga em casa e precisa fazer seu dever.